Olá, olá! Estamos aqui para mais um encontro do Papoterapia, esse espaço em que a gente democratiza assuntos, conversas e trocas terapêuticas. Então, iniciando aí mais um encontro, mais um episódio para quem está nos ouvindo aí através do podcast e para os presentes aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Lulu, psicólogo e idealizador desse projeto, e hoje o nosso encontro vai falar sobre relações duráveis, relações duradouras. Isso ainda é possível? Então, só desse tema que abrem diversas caixas. E hoje eu estou com um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, admiro o trabalho, e que é uma felicidade poder estar aqui compartilhando esse espaço com ele, que é o Humberto Baltar. Ele é palestrante, fundador do Pais Pretos, fala muito sobre educação, mas ele não é só isso, né? Então eu vou deixar o próprio Humberto se apresentar e falar dessa infinitude de coisas que ele hoje é e que ele faz. Seja muito bem-vindo, Humberto, e muito obrigado por estar compartilhando esse momento aqui com a gente. Nossa, gratidão, Luiz. Eu que agradeço assim, imensamente pela oportunidade. Eu acho que esse assunto é muito importante, fundamental, e é um assunto que ele se tornou novo para mim a partir do momento em que eu me tornei pai, né? Eu sou pai do Apolo, um menino de 5 anos, que me ensina muita coisa, né? E uma das coisas mais importantes que ele me ensinou com 1 ano e meio é que eu sou um homem autista, né? Descobri isso observando o Apolo, e aí me descobri como ele, autista com TDAH, dislexia, altas habilidades, superdotação. Eu digo isso porque lidar com essa nova realidade me fez enxergar a vida sobre um outro prisma, um outro patamar, diferente do que a gente no Ocidente, por exemplo, enxerga a neurodiversidade, né? Eu comecei a buscar outros olhares de outras culturas, principalmente culturas não hegemônicas, e aí vi que a forma de ver o mundo, que normalmente a gente aprende na escola como universal, na realidade é uma forma equivocada, né? E que a escola no Brasil, não só no Brasil, mas no Ocidente em geral, ela torna a gente um pouco enviesado. A gente passa a entender que a realidade e a perspectiva ocidental branca, ela é de todo o mundo, né? De todos os países, todos os continentes. E aí, quando a gente descobre que existem outras perspectivas, eu acho que o mundo se abre, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Wittgenstein, que ele diz que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Eu acho muito bacana essa afirmação dele, porque em muitas áreas da vida a gente passa a ampliar o olhar quando a gente conhece outras perspectivas. E foi o que aconteceu comigo. A partir da paternidade, eu comecei a dar um mergulho maior em sabedorias de povos não hegemônicos, porque o conhecimento ocidental, que é hegemônico, né, branco, europeu, enfim, não estava me atendendo nessas questões parentais, familiares, pessoais, paternas. Então eu pensei, poxa, não é possível, tem que ter algo diferente aí pelo mundo, deixa eu dar uma volta aí para ver o que eu encontro. Eu fiquei maravilhado com o que eu encontrei na filosofia védica, na filosofia banto, iorubá, do povo da Gara, próprio Islã também, a filosofia sufi, ou do sufismo, tem formas de enxergar o mundo muito interessantes. O taoísmo também, dos chineses, tem uma forma também muito bacana de enxergar a ideia da masculinidade e da paternidade. O Dharmapada, né, que eu descobri através da religião védica também, que é o budismo, quando chega ali na Índia, traz umas perspectivas também que ampliaram muito o meu repertório e me fizeram enxergar que é possível ter uma vida mais saudável quando a gente contempla outras possibilidades de ser, né? Então, ampliou muito o meu repertório quando eu descobri como, por exemplo, os africanos enxergam a neurodiversidade, que é uma forma completamente diferente da nossa no Brasil. E quando aqui, por exemplo, se encara que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa especial, uma pessoa quase que está num lugar do coitadismo, de uma vítima, algo assim, eu vi sociedades africanas
quase que cultuam a pessoa neurodiversa por entender que essa pessoa tem canais abertos para transcendência, para outras realidades, para pensar fora da caixa e para trazer novas perspectivas para o povo. E eu nunca tinha pensado dessa maneira. Então, só para dar um exemplo, né? E aí o nosso tema de hoje, que é o tema das relações, ele também me surpreendeu muito, especialmente na cultura africana, principalmente, aliás, porque a cultura africana, eu sei que na cultura indígena também, pindorâmica, aqui da América do Sul, também tem uma visão parecida, porém, na cultura africana, ou melhor, nas culturas africanas, foi a primeira vez que eu vi a ideia do relacionamento como algo coletivo, comunitário. Isso aí foi algo que me surpreendeu, assim, porque o que a gente aprende aqui no Ocidente? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem pariu Mateus, que balance. Ou seja, a bola está contigo. Não tem essa de pedir ajuda, de incluir os outros. Né? O relacionamento, basicamente, é nuclear. Né? São só aquele núcleo que está envolvido ali diretamente e acabou. Esse é o entendimento na cultura ocidental. E aí você pega, por exemplo, o povo iorubá, que chega a dizer que uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Ou seja, até para eu ser quem eu sou, eu preciso do outro. Isso, para mim, foi assim um divisor de águas, porque eu próprio, talvez pelo autismo, não sei, sempre fui muito introspectivo, muito de buscar o meu mundo, de me quase que me fechar mesmo no meu universo. E essa perspectiva me mudou muito porque eu percebi, por exemplo, que lidar com uma criança autista poderia ser desafiador, né? A pergunta, caramba, como é que eu vou lidar com a neurodiversidade do meu filho quando, na verdade, eu estou descobrindo a minha? Será que dá para fazer esse movimento sozinho? E aí eu descobri que tinha o papel da terapeuta para me ajudar, tinha o papel do próprio neurologista, psiquiatra, ou seja, uma rede de apoio para me ajudar nisso. Então, a própria relação com meu filho, ela confirmou que uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Eu sou um pai melhor através da psicoterapia, através do neurologista, através do contato com a psiquiatra, com um grupo de apoio. Tem um grupo incrível chamado Adultos no Espectro, onde vários adultos autistas trocam sobre os seus desafios. Então, eu percebi que, de fato, é na conexão que a gente amplia o nosso repertório. Então, eu vivi isso e vivo na parentalidade, mas vivo muito mais isso no casamento. Nossa, eu não tenho dúvidas, assim, de como é importante para mim estar em rede com outras famílias. Então, eu tenho várias redes das quais eu faço parte. O coletivo Pais Pretos Presentes, que nasceu em 2018, quando minha esposa deu a notícia que eu seria pai, o que aconteceu, né? Eu pensei, caramba, como é que eu vou falar sobre a questão racial, né? Como é que eu vou ser afetuoso com meu filho se não recebi afeto do meu pai? Meu pai dizia que esse negócio de eu te amo, homem não é outra coisa. O homem ele tem uma relação mais de provisão. Então, de fato, ele me dava roupas, me dava brinquedos, mas não tinha essa coisa de abraçar, falar das minhas inseguranças, né? Meu pai não dava esse tipo de afeto, né? Então, eu achava que eu não poderia dar para o meu filho também, já que a gente aprende na nossa cultura, outra ideia equivocada, que a gente só pode dar aquilo que recebe. E aí eu descobri também, através da ancestralidade africana, que não, eu posso dar o que eu não tenho, porque eu consigo gerar o que eu não tenho através da comunidade e da coletividade. Hoje eu faço coisas que há 10 anos atrás, até menos, 5 anos atrás, seria inimaginável. Consigo hoje olhar para uma pessoa que não faz parte da minha família nuclear, olhar nos olhos dela e dizer: eu te amo, eu sou porque você é comigo, Ubuntu, obrigado pela tua existência, eu honro a tua existência, o teu serviço, se não fosse você eu não seria quem eu sou, e consigo falar isso inclusive olhando nos olhos, que é também muito desafiador para pessoas no espectro. Quem estuda o tema sabe como que o olho no olho é difícil, né, para quem é autista. Então, até mesmo a própria ciência, ela consegue ficar abaixo, né, das nossas vivências coletivas, né? Então, eu vejo muita superação, assim,
nessa vida, né, coletiva que o aquilombamento, né, tem me oferecido a partir das atividades do coletivo, sabe? Então, Muito, muito legal. é, Uma pergunta, você viu, né, gente? Quanto conteúdo que o Humberto tem. Uma pergunta, vocês já viram tudo que ele conseguiu trazer. Genial, assim, e vai muito ao encontro de uma reflexão que eu fiz na semana passada sobre construção familiar, que fala um pouquinho desse lugar de como a gente precisa de uma rede, né, para construir uma família, como que a gente... eu li recentemente o livro da Geni Nunes, né, que fala sobre descolonizando afetos, e lá ela traz uma perspectiva indígena, inclusive, de que uma criança é criada pela tribo, né? E não por um casal especificamente, né? Então, a tribo que cria aquela criança, enfim. Então, acho que são coisas que vão nos alimentando e tirando essa visão, como você falou, hegemônica, que a gente vai muito individualizando as coisas, individualizando, que isso serve, né, ao capitalismo, uma série de outras coisas. Mas acho muito, muito bacana que você trouxe a perspectiva do título, né, automaticamente as pessoas já vão para relação amorosa, relação afetivo-sexual, de tipo, putz, será que é possível? E a gente vê hoje, né, o número de divórcios aumentando absurdamente, o número de casamentos e união estável diminuindo absurdamente. Então você vai vendo esse movimento das pessoas cada vez menos se relacionarem, né, seja por medo, seja por individualidade mesmo, mas você já trouxe nessa primeira visão uma visão que coletiva, né? Então, é possível desde que seja coletivo, desde que não seja só a relação entre aquela família, entre aquele marido, aquela mulher, ou aquele marido e aquele marido, entre aquele núcleo familiar, né? É possível desde que não seja somente vivido entre aquele núcleo, né? Se eu entendi o que você trouxe, acho que a gente começa a conversa por aí, né? maravilha, exatamente essa ideia. E aí, essa ideia, ela tem também as suas, digamos assim, suas armadilhas, né? Que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que uma delas, por exemplo, é essa ideia do casamento, como a gente concebe no Ocidente, que é aquela ideia do casamento para sempre, inclusive legalmente, inclusive pela religião, né? Que traz essa ideia de que deve ser para sempre, não importa como, né? E aí você vê, você falou dos divórcios, né? E aí a gente geralmente vê a ideia do divórcio necessariamente como algo ruim às vezes, e dependendo da concepção que você tem nesse casamento, o divórcio pode ser até libertador, né? Porque se você está Total. preso, por exemplo, numa concepção de que o casamento, para ser verdadeiro, é o casamento para sempre, e aí a pessoa está numa relação abusiva, numa relação onde não há respeito, onde não há conversa, né? Não há diálogo, não há intimidade, aquilo se torna mais uma prisão do que um relacionamento propriamente, né? Então, é muito necessário que a gente entenda que esse casamento que se propõe a ser para sempre, ele deve, de fato, ser um espaço de empoderamento, um espaço de aprendizado, crescimento, desafios constantes, né? Que te estimulem a querer estar cada vez mais envolvido ali para crescer mais e mais, né? E não esse lugar de estagnação que normalmente a gente vê, principalmente na cultura ocidental, que enxerga a mulher como aquela que serve, aquela que cuida, né? Então, é muito comum a gente ver o homem entender que, pô, agora que eu já me casei, eu não preciso mais me preocupar com roupa lavada, comida feita, casa limpa, né? É como se ele tivesse contratado uma empregada que não precisa pagar, né? E aí a mulher percebe essa concepção e, naturalmente, cai fora, né? Porque quem quer uma relação onde você vai ser explorado ali diuturnamente, né? Não existe isso. Então, é muito perigoso, né? Quando a gente compra essa ideia do casamento para sempre, sem antes entender como que o outro enxerga a relação. Eu lembro quando eu conheci minha esposa, a gente ficou uns 6 meses, assim, mais ou menos, só falando de percepção da vida. Como é que ela percebia a questão dos filhos, finanças, essa história de viagem, trabalho, e foi muito bacana isso, porque em todos os pontos que a gente percebia grandes divergências, a gente entrou num lugar de construção muito importante, porque a gente leu um livro chamado
O Espírito da Intimidade, da Sobonfu Somé, e ela traz ali a percepção do povo da Gara sobre a ideia do relacionamento, da família. E aí tem um capítulo em que ela fala da dádiva do conflito, que é como que a etnia dela enxerga o conflito. E eles enxergam o conflito como uma dádiva, porque o conflito sempre aponta para um lugar de crescimento. E Como que é o nome do livro, Humberto? O Espírito da Intimidade. Vou colocar aqui no chat. Isso. É maravilhoso o Espírito da Intimidade, porque eu, por exemplo, eu tinha grandes problemas com o conflito. Toda vez que eu entrava numa situação de conflito, eu ficava tenso. Eu confundia conflito com confronto. Eu achava que o embate de ideias, né, a discordância, a divergência, eram problemas. E aí, depois que eu li esse livro, eu passei a pensar de uma outra maneira. E foi muito importante isso. Legal. Porque se eu tivesse com essa visão antiga, quando eu conheci minha esposa, provavelmente o namoro não avançaria para um Você está há noivado. quanto tempo com a sua esposa? A gente está casado há 5 anos e ficamos juntos 3 antes de casar, né? Bacana, bacana. Então, estamos caminhando aí para 8 anos, né, de relacionamento. E eu vi que uma das coisas, assim, centrais para nossa longevidade, né, enquanto casal, longevidade com qualidade, né, não é só passar o tempo, né, mas o tempo passar e você está ali ansiando por mais, porque está incrível, é essa ideia da ressignificação do conflito. Eu acho que isso é um ponto de vista, assim, crucial, porque eu lembro que na época acho que foi 2018, que teve aquela eleição, é isso mesmo, do Bolsonaro, eu lembro de vários casais que terminaram porque tinha discordância, divergência ali no âmbito político, e aí o casal, não quer saber, você não dá, por isso e tal. E aí eu estava pensando sobre isso, caramba, quando você não tem repertório para lidar com a divergência, com o dissonante, com a discordância, você acaba realmente preferindo a ruptura. E num relacionamento familiar, você vai estar lidando com divergências o tempo inteiro, principalmente quando surgem, por exemplo, filhos, que é o nosso caso. Porque, às vezes, a gente tem pontos de vista diferentes sobre como direcionar, por exemplo, o filho com relação à vida espiritual, com relação aos estudos, alimentação, brincadeiras, que tipo de conversa vai ter perto dos filhos. Esse tipo de coisa normalmente não se combina antes, né? As pessoas têm o filho e vão descobrindo. Por isso que eu comecei a minha fala falando da importância que teve essa troca nossa aprofundada sobre como que a gente pensava essas coisas de finança, filhos. Fizemos até um curso. Eu lembro que uma prima minha até me ridicularizou, falou, pô, curso para noivo, existe isso? Meio tentando visuar ali, fazer uma piada. Mas, cara, foi muito importante fazer esse curso. Nós somos cristãos, né? Então fizemos um curso chamado Casados para Sempre, que a gente pensou achando que a gente chegou achando que era tipo uma catequese em que fosse querer te convencer como deve ser o casamento correto, e não foi nada disso. O curso foi o tempo todo lançando perguntas sobre a área sexual, área profissional, área financeira, área dos filhos. E a cada etapa, a gente via que era um ponto que a gente não tinha parado para pensar. E era muito importante falar sobre. Tem gente, por exemplo, que acha que curtir a vida é pegar o salário e gastar tudo durante o mês para você aproveitar, que você não sabe quando vai morrer, então vamos curtir logo. Já tem outras pessoas que entendem que a finança é para ser guardada, para no futuro você depositar aquilo em projetos maiores, e o agora você faz um sacrifício em nome dessas coisas maiores que você pode desfrutar lá na frente. Então, é preciso entender como que cada um enxerga, por exemplo, né? Só para ficar num exemplo específico, para mostrar como que se a gente não para, né, para refletir sobre isso, a gente pode acabar lidando com dificuldades enormes lá na frente que vão impedir, né, ou atrapalhar bastante essa longevidade aí do relacionamento. Eu acho que tem um ponto que as coisas elas se dão de forma muito automática, né? Quando a gente olha para o Ocidente, para essa questão mais hegemônica. Então você começa a namorar, aí se você já está há tanto tempo, você já casa, e existem poucas reflexões ao longo desses períodos, dessas trocas, né? De como vai acontecendo as coisas, né? Além de pouca reflexão, uma centralização
naquele casal, né? Então, o seu companheiro ou a sua companheira passa a ser o seu principal confidente, o seu principal porto seguro financeiro, o seu principal coach executivo, o seu principal conselheiro do trabalho, e aí a relação ela fica toda só centralizada naquilo, né? A gente vem falando bastante sobre a hierarquia dos afetos, né? Então aí parece que tem uma hierarquia onde a relação amorosa ela é acima de todas as outras relações, de amigos, de família, de trabalho, e como que você vai conseguindo equilibrar isso para que, novamente, voltando lá no início da sua fala, né, você tenha uma vida coletiva, né, que você não dependa só dessa pessoa, né, que você não estabeleça uma relação de dependência ou de codependência, né, de que você só está ali para alimentar aquela pessoa. Mas acho que as reflexões elas são muito importantes. Você trouxe esse exemplo, eu sempre trago o exemplo de acordos, né? Os acordos dentro daquela relação, porque vem dentro de algo automático, né? Você falou, quando casa, parece que, puto, já era, já estou automático, não preciso mais me cuidar, eu não preciso mais, né? Até que, não sei se todo mundo aqui já ouviu, mas, quer parar de transar, é só casar. É isso que falam, né? Não, eu quero parar de transar, é só casar Por que que isso acontece? Né? Será que é isso mesmo? Mas se é isso, por que que isso acontece? Qual que é o comodismo que cai nesse lugar, né? O quanto esse casal já conversou sobre desejo sexual de um e de outro, né? O quanto os acordos estabelecidos dentro do casal estão nítidos para ambos, né? O que é flertar para um, o que é flertar para outro? Então, acho que tem muitas coisas que vão dentro de um quase piloto automático, né? E que a gente vai universalizando as relações. Então, toda relação é assim e segue, né? Mas gera pouca reflexão e individualidade. Aquela relação ela é individual, né? Dentro daquele coletivo. Então, acho que tem poucas reflexões ao longo desse período das relações e dos relacionamentos, né? Exatamente. E isso a gente não para pensar, né? No preço que tem, a gente não parar para refletir sobre essas coisas. Então, por exemplo, essa ideia da coletividade, que na cultura africana é tão preponderante, tão importante, a gente, na nossa cultura, enxerga como intromissão, né, inconveniente, uma pessoa ali está muito próxima, né, ou então entendendo ou sabendo o que a gente vive na nossa vida pessoal, na nossa vida marital. Porém, eu lembro, por exemplo, na questão que eu estava falando, né, da neurodivergência, no coletivo, teve um pai que ele teve um filho autista e aí estava desabafando lá no coletivo, dizendo como que era difícil às vezes, porque o filho dele tinha muitas crises e às vezes se machucava e tinha dificuldade com a escola. E aí eu fiquei muito tempo ouvindo aquele homem. Isso foi em 2018. Ouvindo ele, falando com ele, indo no privado e tal, dando uma escuta assim tremenda. E aí em 2019 meu filho nasceu. E aí a gente acabou meio que diminuindo um pouco a frequência, que eu estava ali com o bebê e tudo. E aí em 2020, na metade do ano, o meu filho teve o diagnóstico, né, com 1 ano e meio. E no espectro autista. E aí, tudo que eu troquei com aquele homem 2 anos antes me ajudou muito para receber, né, essa notícia, né, de que eu estava com uma criança no espectro autista dentro de casa. E aí, depois que eu me descobri também autista, nossa, foi muito assim mais fácil de processar tudo isso, né? Porque, por incrível que pareça, muitos homens abandonam suas companheiras, abandonam a família quando descobrem que tem um filho não só neurodivergente, mas com qualquer tipo de É isso deficiência. que eu ia te falar, não precisa nem ser neurodivergente, porque os homens já estão Exatamente, abandonando antes de qualquer exatamente. diagnóstico. Mas tem um instituto chamado Vidas Raras, que eles colocam que chega a 80% o Caramba. abandono paterno quando tem alguma doença rara ou alguma questão que demande um cuidado maior. Então, isso acontece por várias razões, mas uma delas é que
realmente na nossa cultura ocidental, o entendimento é que o cuidado, ele é feminino, que o homem não leva jeito para isso, o homem não serve para fazer dever com os filhos, para pentear o cabelo da filha, para dar banho em bebê, não sabe cozinhar, lavar banheiro, e aí nisso, a sobrecarga que a mulher sofre é terrível, né? Então, é muito comum hoje você ver mulheres optando realmente pela vida de mãe solo, porque se ela fica casada com um cara que não colabora em nada, ela tem um trabalho a mais estando com aquele Total. homem dentro de casa, né? Então, matematicamente, faz mais sentido não estar casada com aquela pessoa que não quer fazer nada, né, no lar, com relação ao cuidado. Então, pensando nesse exemplo, né, desse irmão lá do coletivo que falou muito do filho, e eu pude crescer com ele, eu vejo como que essa ideia da troca e da coletividade é uma ideia prática, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre isso, Ubuntu, eu sou porque nós somos, a importância da coletividade. As pessoas, elas ouvem sob um prisma muito apreciativo, um prisma muito do campo da utopia, né? Em como seria se fosse possível. Mas eu vejo como que isso é altamente prático, né? Para mim, pelo menos, assim, eu tenho várias realizações, assim, de que se não fosse essa troca com as outras pessoas, teria sido muito mais difícil, né? Eu fiz uma participação num grupo de homens no puerpério também. Antes de ter filho, minha esposa estava ainda no início da gestação, e aí eu participei de um grupo de homens que estava já com um bebezinho pequeno e tal, e aqueles homens falando dos desafios que eles atravessavam. Caramba, como foi importante para mim, porque aí quando a minha esposa estava passando por aquelas coisas, eu pelo menos já tinha sido exposto àquela realidade, àquele repertório, e foi muito mais, eu diria, palpável, né? Enxergar o que a minha esposa estava passando, né? Porque às vezes o homem não entende, né? Tem mulheres que têm várias questões ali hormonais em que até o cheiro do companheiro se torna difícil, né? De lidar quando o bebê está pequenininho e tal. E é difícil, muitos homens se sentem rejeitados, se afastam dessa mulher, isso acaba afetando a relação marital. É muito comum é, a separação na primeiríssima infância. Tem dados que mostram que até 1 ano e meio do bebê, muitos casais se desfazem, né? E eu não sabia, por exemplo, desse dado. Eu fui ver sobre isso e vi que uma das razões centrais disso acontecer é a falta de exposição a esse repertório do puerpério, por exemplo. E você só consegue isso na conexão com outras pessoas. Não tem jeito, sozinho num quarto. Talvez um livro possa ajudar, mas é totalmente diferente. Você está ouvindo alguém que está passando por aquilo, você ouvir homens que estão atravessando a mesma coisa, mulheres que estão passando por essa realidade. É por isso que estar num coletivo de famílias, para mim, é algo assim que abre muitos canais, não só para realidades que eu vivo, mas para aquelas também que eu jamais vou poder viver, mas consigo pelo menos desenvolver mais uma escuta ativa, uma receptividade, e aí consigo desenvolver um acolhimento. Por exemplo, eu lembro de uma troca que eu tive com um pai trans, e ele falando de todo o processo interno que ele teve de ressignificação, que ele teve que vivenciar para fazer o procedimento da mastectomia, né? E enquanto eu estava ouvindo a emoção daquele pai de falar como que foi passar por essa cirurgia e viver essa masculinidade de maneira mais plena, caramba, eu me emocionei com ele, assim, e eu nunca vou esquecer dessa troca que eu tive com o chefe Thales Alves, que é um cara incrível, participou até do MasterChef, ele contando a realidade que ele vivenciou de autodescoberta enquanto um pai trans, sabe? Então, ter vivido essa troca me permite hoje escutar uma pessoa que vive essa mesma situação com uma outra postura. E aí, se porventura, no futuro, o meu filho ou alguma pessoa próxima se identifica com um gênero diferente daquele biológico, isso não vai ser o fim do mundo para mim, porque eu já fui exposto a esse repertório na coletividade. Então, é muito acertado esse paradigma da ancestralidade africana, que coloca na coletividade toda a possibilidade da gente se tornar maior,
né, do que nós somos. Então, eu fico assim muito honrado até, né, por ter nascido nessa ancestralidade africana, porque, de fato, eu percebo que a razão central das crises, não só das relações maritais e afetivas, que é o nosso tema de hoje, mas também individuais e existenciais, se devem à questão do isolamento, que é extremamente, eu diria, até mesmo adorado, né, na cultura ocidental. A gente adora, a gente venera o isolamento. É só você ver, por exemplo, no capitalismo, você ter um bem que ninguém tem é uma coisa considerada o auge. Outro dia eu vi uma reportagem sobre o Ronaldinho dizendo que ele tinha um carro que só tem 4 no mundo, daquele carro só tem 4 no planeta. Imagina como esse cara deve se sentir especial por ter um carro que só ele e mais 3 pessoas no mundo têm. Essa é a lógica da nossa cultura. É você ter sucesso, é estar onde ninguém está, ter o que ninguém tem e possuir, né, aquela vivência ou aquela experiência que ninguém mais tem acesso. Esse é o vencedor. E aí, quando você olha esse mesmo lugar do ponto de vista africano, não existe derrota maior, não existe perda maior, já que a cultura africana entende que a riqueza da vida está em tocar outros corações, no impacto que você vai ter na coletividade e o que você traz de bom para a comunidade. Então, são pontos de vista, né, são eixos quase que referenciais, né, de existência, quase que diametralmente opostos, né? Então, é muito importante conhecer esse repertório para a gente conseguir navegar melhor nessa vida a dois, né, ou a três, dependendo, ou até mais, né, dependendo da maneira como a pessoa enxerga relacionamentos, porque a gente passa a entender que no outro eu tenho a possibilidade de acessar realidades e até mesmo subjetividades minhas que jamais seriam possíveis, né, de ser descobertas sem esse contato, né, sem essa troca. Então, eu vejo que o isolamento realmente, sem dúvida alguma, ele é o ponto assim que eu identificaria como ponto comum de toda perda, né, que a gente encontra na vida pessoal, na vida relacional, até mesmo profissional e espiritual, né? A gente precisa estar em contato com outras pessoas. Tem um provérbio africano que diz que se você quiser ir rápido, você vai sozinho, né? Mas se quiser ir longe, vá junto. Perfeito, perfeito. Eu acho que, nossa, eu amo esse provérbio, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Sobre relações. E acho que isso diminui, inclusive, a sua expectativa e pressão que você coloca sobre o outro, né? Que o outro precisa te dar prazer, que o outro precisa te dar abrigo, que o outro precisa te dar um porto seguro, que o outro precisa te dar, que o outro precisa te dar, e aí é aquela relação de tudo precisa estar no outro, quando não, né? Na verdade, o outro, às vezes, ele pode te dar afeto, mas talvez o prazer e o lazer você encontre em outros momentos, com outros coletivos, né? Então, acho que ouvindo você, da sua experiência, e do quanto essa sua experiência foi enriquecida por estar em lugares mais coletivos, me vem muito a sua disponibilidade para isso, né? O quanto você está aberto para ouvir, o quanto você está aberto para se conectar com outras pessoas, e o quanto você está disponível para essa escuta ativa de verdade, genuína, né? Entendendo que você é parte daquilo, né? Que você é parte daquela problemática que o outro pode te trazer, que você pode apoiar de alguma forma, seja com um ombro amigo, seja por compartilhar uma experiência que você já viveu. Então, acho que esses lugares realmente coletivos, eles vão nos expandir, né? Enquanto esse lugar mais individual ele tende a reduzir mesmo, né, a minar, e quando a gente vive uma sociedade ocidental aqui, acho que a gente vai sendo embebecido por isso, né, por essas coisas como você falou, né, do Ronaldinho, e aí eu queria trazer uma discussão sobre referências, né, as nossas referências, elas são muito ruins, né, quando a gente fala de relacionamento. Quando, pelo menos dentro do meu lugar aqui, quando você para olhar relações de outras pessoas, vou dizer, de uma geração anterior,
né? Então, relação dos meus avós, relação dos meus pais, relação dos meus tios, relação com o nível de informação que a gente tem, com o nível de profundidade que a gente tem, ou que a gente busca, porque o que a gente tem é quase soberba aqui o que eu estou falando, mas o que a gente busca, né? Tem uma parada que você fala, putz, não é aquilo ainda. Aí você conversa com a sua tia tá sempre triste, tá sempre ou sobrecarregada, ou você não consegue conversar porque ela tá sempre na cozinha, ela tá sempre limpando, ela tá sempre. E aí você fala, meu, não é isso, né? Não é isso aqui que eu entendo como relação. E eu acho que isso vai afastando, porque se a gente olha para essas referências e a gente entende que se relacionar afetivamente de forma um longo período vai culminar naquilo, então eu nem quero, né? Eu nem aprofundo, porque é isso. Quais referências que a gente está acessando hoje de relação, né? Uma é as relações empíricas, que é onde a gente vive com as pessoas mais velhas que a gente se relaciona, e outros é o que a gente está buscando. Se a gente deixa no automático, que é o que a gente estava falando, o que vai vir da imprensa, das redes sociais, é esse lugar mais hegemônico. Mas como nós, intencionalmente, vamos buscar outras referências que você já trouxe inúmeras aqui, né? Que sai dessa lógica individualista, que sai dessa lógica do relacionamento como algo prioritário na sua vida, que tem que ser algo que você precisa buscar, principalmente quando a gente fala de mulheres, né? É o que é vendido, né? Você só é completa quando você busca um relacionamento e quando você tá aqui, né? Então, acho que queria ouvir também o pessoal que está aqui no debate, como que as coisas que a gente falou chegam até vocês aí até agora. Rê, Ed, Domênica, Vanessa, Mara, Walter, como tudo que a gente está falando aí chega em vocês. Dá um espacinho para vocês falarem. Oi, Lulu. Oi, Humberto. Boa noite, tudo bem? Acho Bem, que Rê. tudo certo. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Sim. Tá. Acho que um ponto que o Humberto trouxe, né, é a questão de ressignificar o conflito, saber lidar com as diferenças, acho que é um desafio diário. Somos duas pessoas que têm e devem ter sua própria personalidade, seus próprios gostos e vontades, e conciliar essas diferenças acho que é o maior desafio, né? E acho que um outro ponto que você trouxe, Humberto, agora no final, que foi falando sobre ter a individualidade de cada um, também é importante. Então, e aí, a partir do momento que você, enquanto casal, tem o casal, mas você tem a sua individualidade, você vai ter que, inevitavelmente, lidar com conflito de opiniões, de ideias e de mundos, que cada um tem o seu. Então, acho que esse é um desafio diário e que só é superado pela conversa. Acho que é chegar num acordo, porque nem sempre a gente vai chegar num caminho comum, né? Total. Te ouvindo, Rê, desse livro que eu até coloquei, Descolonizando Afetos, ela fala muito sobre as relações quererem uma simetria, né? Então, porque o outro faz, eu preciso fazer. Porque o outro sente, eu preciso sentir. Se o outro tem desejo X, eu preciso ter esse mesmo desejo. Ou se eu tenho, o outro tem que fazer. Ou se eu não posso, o outro também não pode. Então, acho que entra nesses acordos, né? Que pode gerar um conflito, que não é sobre combate, né? Acho que o Humberto trouxe isso, eu gostei muito, né? Conflito não é combate, são coisas diferentes, mas o que alimenta você, o que alimenta o outro, né? Que normalmente não vai ser simétrico, né? Mas aonde você encontra, acho que aí são bandeiras amarelas mesmo, né? Se você faz tudo com o seu parceiro ou com a sua parceira, a individualidade já sumiu, né? E aí se a gente pensar na lógica mesmo, né? Não dá para viver só duas pessoas. Essa relação ela vai terminar, né? Ela vai acabar por quê? É isso, não tem. De onde se alimentam? Se um vai se alimentar do outro, o outro vai sumindo, né? Então, quando você me falou, me veio esse ponto que eu li lá no livro que ela falava das simetrias. Quero te ouvir, Humberto. Nossa, é muito bacana, cara, te ouvir isso, porque a própria Sobun Fossomé, né? Eu falei o nome do livro, mas não falei da autora, né? A Sobun Fossomé, ela é uma mulher de Burkina Faso, né? Então, o que acontece?
ela entende, né? O povo dela entende que o relacionamento, ele não é para eu ser feliz, para eu me satisfazer, para eu, nessa coisa do si apenas. Mas é para servir a algo maior. E aí ela começa a contrastar no livro a perspectiva do povo dela, o povo da Gara, com a perspectiva ocidental. E aí é muito interessante, porque ela fala assim, no Ocidente, as pessoas iniciam um relacionamento porque acham o cabelo da outra bonito, o corpo maravilhoso, o papo e tal, a pessoa é apaixonante, é envolvente, e aí você vai lá e inicia uma relação. Só que depois que você, entre aspas, consome tudo aquilo, toda aquela beleza, você já ficou horas conversando, já fez amor, enfim, já consumiu aquela pessoa, não sobra mais nada, porque você já meio que já curtiu aquilo que você queria ali se apropriar. E fica um vazio depois disso, porque você gostaria de fazer mais, gostaria de ficar mais com aquela pessoa, porém, a tua cultura te vendeu que relacionamento é conquista. Inclusive, essa palavra é a que a gente usa, né? Conquista. Conquistei aquela pessoa. É bem essa ideia mesmo do se apropriar. Só que quando você conquista, se apropria, e aí você já possui, já é seu. E agora? O que sobra depois que você já tem aquela pessoa? Na maioria dos relacionamentos não sobra nada, porque você já conquistou, já é teu, o terreno já está garantido, e aí? E agora? Né? Então, na concepção do povo da Gara, é o contrário. Essa conquista, ela não existe. Por quê? Porque o que leva o relacionamento a frutificar, a ter longevidade e a crescer, são os projetos comuns. Né? Então, a Sobunfo fala, por exemplo, que o que faz duas pessoas se unirem não é a atração física, sexual, né? Apenas o papo ou coisa assim, mas é o quão alinhada aquela pessoa está com a minha visão de mundo, com os meus ideais, com os lugares onde eu quero chegar. Porque se o alinhamento for uma realidade, a gente nunca vai esgotar essa relação, esse repertório, essa descoberta juntos, porque os dois vão estar servindo ao mesmo ideal. Então, isso é muito bacana, porque eu vejo, por exemplo, o meu exemplo, né, que eu falo muito do coletivo Pais Pretos, mas eu pensei na ideia do coletivo, mas a minha esposa criou, por exemplo, Mães Pretas Presentes, elas fazem congressos de mulheres pretas todo ano, uma ideia que eu não tive, por exemplo. Então, ela deu asas a esse coletivo, a esse projeto, ela caminhou junto e ainda fez a coisa crescer ainda mais. No âmbito do casamento, a mesma coisa, né? A gente tem vários projetos em comum, projetos na área espiritual, projetos na área material, projetos na área social. Então, a gente está o tempo todo nutrindo outras coisas além da nossa relação um com o outro. Percebe? Então, é o que você falou muito bem. Se ficar um consumindo o outro, acabou ali, fica só... É aquela lógica da entropia, né? Pessoal que gosta de estudar física, química. O que é essa ideia da entropia? Né? A entropia diz que se num sistema fechado, um sistema é fechado e não tem energia de fora entrando, não tem nada alimentando aquele sistema, aquela energia que está ali fechada, ela está fadada a ir diminuindo e cessar de existir com o tempo. Agora, se um sistema recebe energia, impulso, motivação, ajuda, apoio, pessoas de fora, ele vai estar sempre se renovando, ele vai estar sempre crescendo. É o nosso caso aqui com os nossos projetos. A gente tem agora, no Mães Pretas, por exemplo, uma equipe que não tinha antes. Agora tem uma consultora de desenvolvimento pessoal, a Cíntia, tem uma educadora parental que faz rodas, uma coisa que a gente nem imaginou há 3 anos atrás, 5 anos atrás, que ia acontecer. A mesma coisa na minha parte. O coletivo agora tem um curso chamado Quilombo Bilíngue, que dá aulas de inglês gratuitas para as pessoas que não têm acesso. A gente sabe que a comunidade preta não tem R$300 para entrar num cursinho aí e aprender inglês. Então, é um projeto que não estava na nossa cabeça, entrou, está sempre se renovando e a gente se dedicando. Isso alimenta também o relacionamento, porque a minha esposa vê nos meus olhos a alegria que eu estou, o entusiasmo de ver um projeto dando certo. Eu também fico feliz em ver a roda, a coisa que ela organiza
fluindo, as mulheres participando, e a gente se celebra junto, e nosso relacionamento cresce junto, porque a gente vê como um está alimentando o sonho, o desejo, a inspiração, o projeto do outro. Então a gente acaba se reapaixonando um pelo outro por ter projetos comuns. E isso é uma coisa que realmente não está no repertório da lógica ocidental de relacionamento, nessa lógica do consumo. Porque cá entre nós, né? Vamos falar o português claro. O cara, quando olha para a mulher, ele quer consumir. A visão é essa. Ele quer consumir, ele quer beijar, ele quer transar. Ele não pensa em, caramba, quais projetos eu posso construir ao lado dessa mulher? Qual o impacto social que nós podemos juntos gerar? Como nós podemos servir a comunidade? Ninguém pensa nisso quando olha uma mulher na lógica ocidental. Por isso que eu falo que foi tão importante para mim conhecer essa perspectiva africana de relacionamento, que deposita não nos dois, mas no impacto comunitário que aqueles dois podem gerar juntos, né? Porque a relação passa a ter um outro significado de impacto muito maior, que está além dos dois, dos filhos, né? E acaba afetando pessoas que estão, às vezes, a quilômetros de distância. Quinta-feira passada, tinha uma aluna do Mali na nossa aula de inglês. Eu fiquei, assim, maluco quando ela se apresentou. Eu falei, caramba, nosso curso está acessando uma pessoa que está no Mali. Que é isso, cara? Como é que eu ia imaginar alcançar uma pessoa que está no Mali? Eu nem sei se nessa vida eu vou ter a chance de pisar no Mali, mas o coletivo Pais Pretos conseguiu levar um curso de inglês para uma pessoa do Mali. E eu fiquei assim, cara, que é isso, sabe? Assim, Sim, surreal, né? Incrível. Muito, muito, muito massa. É isso, esse brilhar nos olhos por projetos coletivos, mas também projetos individuais, que eu quero dizer, tipo, é um projeto dela, é um projeto seu, que se conversa em algum momento, que se falam, mas que cada um tá dando vazão para a sua criatividade, que não deixa de ser uma energia, a energia sexual é sobre a energia de criatividade, né? Quanto uma coisa alimenta a outra, o quanto você tá ali, né, com tesão pela vida mesmo, né? Porque você está vivendo, você está, né, por várias coisas. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, porque eu ia caminhar aí para um outro lugar. Walter levantou a mão. Vamos lá. Agora eu cheguei em casa, ainda para participar rapidinho. Eu queria só fazer um comentário em cima das considerações que o Humberto trouxe com relação ao relacionamento do ponto de vista dos povos africanos, principalmente Yorubás e Banto, e das relações duradouras com relação a essa perspectiva não ocidental do amor romântico greco-romano. Eu sou uma criança dos anos 70 que viveu num bairro chamado aqui em Salvador de Engenho Velho da Federação, que é um remanescente de Quilombo. E assim, tudo que o Humberto falou, para mim, eu vivi na prática. Então, as vizinhas, não parentes, todas ele chamava de tia, pedia a benção tia, benção tio. Todo mundo era cuidado por todo mundo. Então a vizinha reclamava comigo, olha, vou botar de castigo, viu? Aí a minha mãe quando saía, olha, se fizer malcriação, pode botar de castigo, quando chegar me fale que eu vou dar meu jeito nele. E assim, a gente tinha uma relação muito que é pautado um pouco no aspecto da criação das comunidades, né, através do conceito de mulherismo africano, onde a criação ela é coletiva. Então, você não tem, essa é mãe biológica, essa é tia biológica, essa é uma vizinha. Não, todas são mães e todas são devidamente respeitadas. E, pegando um pouco o gancho do racismo religioso, que a gente viu aí relacionado com a Anitta, aproveitar para falar que essa visão africana ela não está na África. Então, aqui na diáspora, através dos terreiros de candomblé, da nação Angola, da nação Queto, da nação Jeje, a gente vive isso na prática, né? Então, não só a mãe de santo é a mãe de todo mundo, mas as Equedes são chamadas de mães, os Ogãs são chamados de pais, independente de questão ritualística, mística,
é uma questão, o candomblé, para além de religião, ele é uma representação cultural da afetividade e dos relacionamentos não ocidentais, não eurocêntricos aqui no Brasil. Aí eu queria fazer esse adendo que eu acho que é importante dentro da perspectiva que o Humberto trouxe, tá? Obrigado aí, gente. Boa, Walter. Lindo, é isso aí. Acho que essa foi a representatividade do coletivo, né? Como é importante. Se ficar só eu e o Humberto aqui no nosso relacionamento aqui, um engole o outro e acabou, não sai disso, né? E aí você trouxe brilhantemente aí a experiência empírica, né? De tudo que a gente estava falando. Então, genial. Muito obrigado por compartilhar sabedoria aí com a gente. Acho que o Humberto quer falar também. Queria só complementar justamente o que ele trouxe, porque essa ideia que o pessoal fala que, mas isso é muito utópico, vem justamente desse lugar de não entender a África como uma subjetividade e apenas como um lugar geográfico. Então você tem, como o irmão acabou de falar, as roças, os terreiros, você tem as rodas de jongo, as rodas de capoeira, as rodas de samba raiz, você tem espaços que estão aqui, né, e são igualmente acessíveis, né? Então com essa cultura, esse berço civilizatório ao teu alcance também, né? Então não tem essa ideia de que isso aí é algo que é utópico, nós somos brasileiros, essa África está a quilômetros daqui, você está falando de uma realidade que não é palpável, né? Eu digo isso porque é muito comum ainda a gente ouvir esse argumento, né, de que é utopia, saudosismo, que a gente quer sair da realidade, e aí nisso essas pessoas realmente insistem nesse amor romântico vendido pela Disney, por Hollywood, que é muito irreal na prática, né? Porque como você bem falou, a gente acaba depositando esperanças que são totalmente nossas, né, no outro, né? O outro fica quase que incumbido ali de atender os nossos desejos mais profundos, que às vezes nem nós mesmos conhecemos, né? Agora, quando você transforma essas demandas pessoais em missões coletivas, eu acho que isso se dilui muito mais no todo, na sociedade. Você encontra outras pessoas, até com mais afinidade a esses projetos do que às vezes a própria companheira, e isso tira um pouco, né, Total. Né? Eu dei um exemplo aqui que deu certo, a minha esposa quis participar do coletivo Pais Pretos, mas e se não quisesse? Se ela falasse, cara, quer saber? Esse lance de lidar com famílias não é minha praia, e aí? Eu ia me divorciar, né, por causa disso? Ou não ia ter o projeto? Isso, não ia né? ter o projeto, exatamente. Então é muito Perfeito. bacana isso que você falou também, dos projetos individuais poderem florescer. Porque nessa lógica do consumo que a gente vê tão frequentemente no Ocidente, eu não vejo espaço para projetos individuais, pessoais, exclusivos, crescerem no relacionamento. Porque o entendimento não está me dando atenção, tá vendo? Era para estar comigo e está lá lendo livro, está lá na reunião. A pessoa começa a se ver preterida, né? Quando o outro se dedica a um projeto pessoal. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que terminaram um relacionamento para poder concluir um mestrado, para poder concluir um doutorado. Que isso? Que absurdo! A vida acadêmica é natural, faz parte do repertório de quem se propõe a viver. Como que isso deveria ser um problema, né? Ou um obstáculo para a continuidade de uma relação, mas nessa perspectiva de que o outro tem que servir a mim para eu ser feliz, para eu ter prazer, para eu, não tem como a pessoa ter nem projetos pessoais, porque não há espaço para isso. Então, muito bom esse ponto que o irmão trouxe, porque a gente realmente fica muito autorreferente nesse modelo ocidental de relacionamento. Perfeito. E aí eu queria puxar um ponto, Humberto, e aí outras pessoas que quiserem falar também, fiquem à vontade. A gente está falando de toda a beleza que tem quando a gente consegue olhar de forma coletiva, quando a gente não olha para essa relação de forma, fechada, exclusivo um do outro ali, em todos os âmbitos que essa palavra pode ter. Mas qual que é a dificuldade de coletivizar? Eu queria trazer esse ponto, porque em algum momento a gente vai entendendo isso e tentando colocar isso dentro das nossas relações, que, veja, tem uma base ocidental, fomos criados, né, a grande maioria aqui,
num olhar ocidental. Então, essa quebra é importante, mas ela tem a sua dor, ela tem as suas frustrações, né? Queria trazer um pouco dessa perspectiva também. Quais são as principais dificuldades quando se começa a coletivizar dentro da relação, assim? Quem quiser trazer, fique à vontade. Se já passaram por essa experiência, ou se já sentiram algum tipo de frustração por querer coletivizar e não conseguir dentro de alguma relação que tiveram, enfim. Olha, eu vejo um tripé aí na nossa realidade ocidental, principalmente para nós homens, né? Que vou falar do meu lugar, que é o lugar que eu vivo como homem hétero, cisgênero. Primeiro lugar, a religião, né? A religião oficial do nosso país, que é a religião cristã. Por quê? Porque a religião cristã ela é patriarcal. E aí, qual é o problema disso? O problema disso é nenhum. Porém, essa religião ela coloca o homem num lugar de centralidade. A mulher é vista como aquela ajudadora, auxiliadora, e o homem é o cabeça da casa, é o profeta, o líder, etc. E aí, o que traz de problema nisso, né? É que fica mais difícil para nós homens entrar num lugar de vulnerabilidade, de falar das nossas dificuldades. E é justamente a dificuldade que é um dos maiores impulsionadores, um dos maiores gatilhos de você buscar conexões para poder resolver coisas, para poder facilitar a vida. E são essas conexões, no meu entendimento hoje, que tornam os relacionamentos a dois mais saudáveis. Porque você não fica querendo vampirizar o outro com todas as suas demandas, porque você tem, igual no meu caso, eu tenho o grupo Adultos no Espectro, eu tenho o coletivo Pais Pretos, eu tenho vários espaços onde eu coloco ali demandas e questões minhas, em onde essas pessoas me ajudam a encontrar uma equilibração, né? Eu não acredito no equilíbrio, aquele ponto que você chegou e resolveu, mas você está sempre ali buscando uma equilibração. E eu vivo próximo disso pela gama de variedade de espaços de troca que eu acesso. Então, eu entendo hoje que isso é fundamental para o meu equilíbrio. Porém, para acessar esses lugares, eu preciso quebrar essa lógica de que o homem não se vulnerabiliza, o homem sempre é potente, não tem problemas, etc. Que essa religião, no sentido de visão espiritual a respeito da masculinidade, acaba incutindo na gente. Então, eu falo da religião oficial como um ponto. Segundo ponto é o capitalismo / neoliberalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele coloca a gente justamente nesse lugar daquele que tem que ir atrás da conquista com os próprios esforços, sem ajuda. É aquela coisa do self-made man, né? O cara que se faz sozinho, esse que é o vencedor, porque tem que prover a família, tem que estar ali, né? E aí, isso traz uma sobrecarga enorme. A quantidade de homens que perde a saúde mental, por exemplo, quando sofre aí um desemprego, uma demissão, ou então, a gente viu na pandemia, disparou 40% a violência doméstica, porque o desemprego chegou a 14 milhões. Então, o homem, quando se identifica com o provedor, o chefe e tudo mais, se ele perde esse lugar, a maioria dos lares ficou sendo mantido pela mulher. Então, ele fica se sentindo derrotado, fraco, impotente. Inclusive, muitos sofrem impotência, literalmente, sexual, quando perdem o emprego ou ganham menos que suas companheiras. Então, o capitalismo é um ponto também que, se não for ressignificado ali na cabeça do cara, ele acaba realmente entrando, sabe, num lugar ali de escuridão mesmo mental, num lugar que ele fica perdido. Como caminhar, né, nesse lugar da ausência ou da falta, né? Então, acho que esses dois pontos, né, a religião oficial e o capitalismo, eles são muito fortes aí nesse ponto. E aí, um terceiro elemento, que é consequência desses dois, é o individualismo, né? Porque esses dois apontam muito para a questão do indivíduo, né? A própria percepção que eu trouxe do sucesso. Sucesso é você ter o que ninguém tem, você está onde ninguém está, acessar o que ninguém acessa. Isso que é sucesso na nossa cultura. E aí, quando a gente consegue esse sucesso, muitas vezes a gente se vê num lugar de completa infelicidade, vazio. Eu já estive nesse lugar. Eu me convenci de que eu tinha que ganhar bem, ter a minha casa,
ter várias mulheres, porque me ensinaram, né, que mulher é colecionável. E aí, lá atrás, no momento da minha vida, eu olhei ao redor e falei, cara, isso aqui que eu sou não me parece nem um ser humano. Eu chegava até a botar a mão no peito, assim, para ver se tinha um coração batendo, porque eu estava ganhando bem, morando sozinho. Tinha 5 mulheres aí pela rua espalhadas, porque disseram que isso era o cara que, né, o cara que sai com várias mulheres, é independente financeiramente e tal. E esse lugar, assim, me fez super mal. Então, eu percebi que esse auge do individualismo, ele realmente faz a gente se sentir num não lugar. Eu precisava enganar mulheres, mentir, enfim. Então, eu vi que a coletividade é que essa sim poderia me alimentar, porque eu ia estar em harmonia com as outras pessoas. Não ia estar precisando mentir, enganar, para poder ter esse chamado sucesso aí que disseram que é o sucesso da individualidade. Então, acho que essas 3 dificuldades, na minha opinião, são as maiores, porque são incutidas na gente desde a infância, que tem que vencer sozinho, que o homem é o chefe, não pode se vulnerabilizar, e que vencer é você conseguir as coisas sem a ajuda de ninguém, e o contrário, se você precisar de ajuda, você é frouxo, incompetente, você é fraco. Essas noções que a gente recebe, na minha opinião, nossa, elas são muito nocivas, principalmente para nós homens. Acho que são um grande obstáculo aí para que a gente possa crescer de verdade nas relações afetivas. Boa. Queria ouvir, se possível, se alguém se prontifica, alguma mulher, falar um pouquinho de uma visão feminina, né? De quais são as dificuldades que vocês enxergam, não necessariamente que já passaram, mas de ter uma relação não centrada no companheiro ou na companheira, né? Mas não centrada numa relação amorosa, né? Mas ter outras relações, não ter essa hierarquia de uma relação focada só na relação amorosa, só na relação afetivo-sexual. Queria ouvir alguma voz feminina aí de que dificuldades que vocês encontram para exercer isso no dia a dia ou nas rodas de conversas com mulheres aí que vocês participam e estão, né? Como que vocês enxergam esse ponto aí de ter uma vida mais coletivizada? Queria ouvir uma voz feminina, já que o Humberto já trouxe uma perspectiva masculina que eu inclusive concordo. Nenhuma se sente confortável em trazer? Ok. Acho que isso já é um sinal, né? Do quanto é difícil, talvez, falar sobre isso, sobre coletivizar, por todos os aspectos que a gente já trouxe, né? De como nossa sociedade é composta. Walter, quer trazer algum ponto? Antônio Carlos, Ed, que abriu a câmera. Pegando um pouquinho da fala do Humberto também, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar é justamente, dentro da temática de relacionamentos duradouros, o que é um relacionamento hoje em dia. Então, o que a gente tem, como o Humberto trouxe com muita propriedade, a gente foi um país invadido e colonizado por um grupo, né, hegemônico de uma religião padrão, que até pouquíssimo tempo antes do Brasil se tornar um país laico, né, era a religião dominante, que era a católica apostólica romana, e hoje em dia ainda tem as outras vertentes neopentecostais, mas enfim, todas elas baseadas num patriarcado, numa monogamia hipócrita, onde, desde que o Brasil foi colonizado e invadido, sabe-se que, né, existiam os casamentos até que a morte nos separe, e o que o Humberto falou, né, que o cara pode ter 5 mulheres na rua,
porque isso aí é sinal de masculinidade. A gente, quando é criança, ainda nem se transformou, já é levado por um pai ou por um parente para um prostíbulo para aprender a ser macho, ou seja, e as mulheres, aquela perspectiva de ser para casar virgem, a mãe dos filhos, embora, apesar de toda a revolução feminina, né, da libertação das mulheres e tudo, né, não estou aqui para falar porque não é meu lugar, mas, enfim, a gente sabe que ainda, apesar do Brasil ser um país laico, essa visão do patriarcado, da monogamia ainda impera, né? E hoje em dia, o que é que a gente considera como relacionamento? Então, vem se falando muito aí, vai ter até um tema no terceiro Festival Mundo Homem, da não monogamia, que é um formato também de relacionamento. Então, o que é fidelidade? O que é que eu quero dentro da minha construção, dos meus valores, dos meus princípios? Eu acho que isso é fundamental. Antes de eu partir, né, e pensar ou objetivar ter um relacionamento duradouro, eu tenho que primeiro me perguntar o que é que eu entendo por relacionamento, o que é que eu quero como relacionamento, para a partir daí, quem for hétero, homem procurar sua parceira, mulher procurar seu parceiro, quem tiver outras orientações sexuais, procurar suas parcerias e colocar, olha, dentro da minha construção, eu entendo como relacionamento isso, eu entendo como lealdade isso, eu entendo como fidelidade aquilo, e você, o que você entende? O que eu percebo muito hoje em dia é falta de comunicação, falta de diálogo. Eu acho que isso aí é um dos pilares para um relacionamento que pretende ser duradouro, seja ele amoroso, sexual, profissional, de amizade. Então, é isso que eu queria comentar. Obrigado mais uma vez. Excelente. Com essa provocação que o Walter fez, né? O que é relacionamento para você, antes da gente pensar o relacionamento duradouro, eu vou finalizar aqui nossa gravação do Spotify, do podcast, aliás, com essa pergunta para quem está ouvindo: o que é relacionamento para você? Acho que o Walter terminou aí lindamente. A gente vai continuar aqui para quem está presente nessa discussão. Então, para você que não está presente, que está ouvindo só via podcast e quer participar com a gente dos próximos encontros, está aqui no link da descrição do podcast, o link do nosso grupo, onde tem essas trocas que a gente faz, e a gente comunica todos os encontros, a gente comunica lá pelo grupo, então tem o link aqui, acesse. Caso você queira contribuir financeiramente com o projeto, também tem os 2 links aqui, de apoio, um apoio mensal, um apoio pontual. Então também fiquem à vontade para contribuir. Mas termino aí esse encontro com esse questionamento lindo que o Walter fez, convidando todos que estão aqui presentes e quem está ouvindo para o nosso próximo encontro do mês que vem, que vai falar sobre monogamia. Então ele terminou com chave de ouro aí, porque a gente pensa muito nessa questão automática, né? E aí está surgindo muitas discussões sobre não monogamia, mas eu acho que a gente precisa discutir sobre monogamia. O que é monogamia, né? Que coisa é essa que a gente entra de forma automática, que a gente nem sabe, como o Walter falou, quais são os acordos, o que é desejo para cada um, o que é lealdade, o que é, enfim. Então a gente vai conversar sobre monogamia e, obviamente, a gente vai passar por relações não monogâmicas, por outros modelos de relação, mas convido todos que estão presentes aqui e quem está ouvindo para estar com a gente no nosso próximo encontro. Humberto, quer se despedir de quem está ouvindo? Porque quem está aqui permanece até as 10, a gente está aqui junto. Se despeça aí da galera que está te ouvindo. Com certeza, quero agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente nessa troca tão importante e dizer que esse assunto não se esgota aqui, né? Então fica super à vontade para acessar os nossos canais, Coletivo Pais Pretos Presentes. A gente fala sobre isso, passa o endereço certinho. Só botar Pais Pretos, seja no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, você vai encontrar a gente no YouTube também. A gente está sempre trazendo essas trocas sobre família, parentalidade, masculinidade, neurodiversidade, que são temas que nos atravessam, né, no dia a dia. Então, acho que vale muito a pena a gente co-criar juntos, né? Essa é a grande proposta do nosso coletivo. Obrigado pela escuta, estamos juntos sempre. Um abraço. Até a próxima.